Ayurveda treatment, you need to have a lot of patience. But the new generation, when they have diseases, they don't have enough patience to wait. The pain came because of 10 years duration, and they want to feel better in 10 days time. So people want to go for shortcuts. Ela disse que a gente tem que ser mais pacientes. E as pessoas às vezes vêm com doenças de anos e anos e elas vão para a Índia e querem uma solução imediata e elas procuram shortcuts, né? Elas procuram atalhos para essa doença dela, para esse problema dela de anos, e isso não é possível. O Ayurveda trabalha mais com a paciência. So the main effort is to make us understand who we are, and this is actually a mission which is coming without any manual. So the first thing is to start understanding how our body's mission is functioning. All the other normal missions which we buy from outside, they always come with a manual. But this doesn't have a manual. So we have to start understanding by ourselves. That's beautiful. Ela está dizendo que todas as máquinas que a gente compra ou possui tem um manual de instruções. Mas o nosso corpo humano não vem com esse manual. E por nós sermos únicos, menos ainda. Nós temos, então, por isso, que descobrir quem nós somos e dentro dessa percepção, dessa conexão, então, consigo e com a natureza, você vai descobrindo como que funciona esse teu próprio corpo sem manual. So you can see how vast is this knowledge. It is coming just from the small word Ayurveda. To concise is a science of life, knowledge of life. Or Ayurveda teaches how to live a healthy life. And now we have clearly understood what is health, because everybody have come here to become healthy, right? And there is no shortcut for that. And we also saw it's a very valuable knowledge, which is helping to discover ourselves, to discover this body's mission, and then start sharing this knowledge to people who don't know it. And this becomes the best gift which you can share to another person, sharing about the knowledge of health. At the same time, it is also a system of medicine which can be used for treating diseases also. Então, ela disse que o Ayurveda é realmente muito simples e que, claro, também é um sistema de medicina, mas que a base mais importante é essa de descobrirmos aqueles critérios da doença e da saúde que ela falou no início, e que nós devemos, então, divulgar esse conhecimento, divulgar para que as pessoas possam saber como tratar desse seu corpo aí sem manual. So Chris, if you don't give me a time to stop, maybe I'll be speaking forever, because you can have a lot of information to talk about Ayurveda. But now our time is limited, I think, right? Because we need to give some for the questions and... Yeah, whatever you want. I mean, I can sit here the whole night and listen to you. A doutora ela está falando que a gente já está atingindo as 2 horas e ela está preocupada com o tempo meu e de vocês e está querendo saber, então, se a gente abre para perguntas e respostas, porque ela falou, Cris, se você me deixar, eu fico aqui falando a noite inteira. Eu falei que poderia ficar a noite inteira escutando ela falando. Então, as you wish, doctor, you can, if you want, you can finish, or we can close and open for some questions. If you think you want to talk some more, I'm sure people can stay a little more. If you want, you can open to questions. You decide. Yeah, but maybe if they want to communicate, otherwise it's just me talking. Okay. So it's better to have little interactions also. So maybe right? We do like this. You put out the image, and then I can open to them to talk. Então, gente. And maybe in the group they might be people, right? I saw just because I think it's lunchtime. Yeah, ok. They might be in the group. Adoro. Oi, Esmeralda. Gente, é o seguinte, a doutora Sapna, então, perguntou se vocês têm alguma pergunta, né? Então, vocês, por favor, quem tiver uma pergunta, escreve aqui ou abre o microfonezinho, tá? Que tem aqui o microfonezinho de vocês e podem fazer pergunta diretamente para ela. Mas não coloca todo mundo, por favor, o som, senão a gente fica doido aqui. Fica muito barulho.
Então, se alguém tiver uma pergunta, there's a question here. First question: is there any measure for constipation with hydrotherapy, internal or topically? Hydrotherapy measure for constipation? Yeah. So for constipation, of course, hydrotherapy means using water, right? Simplest help is apply some warm oil like castor oil or like sunflower, mustard oil on the stomach and immerse that pelvic part in hot water. Plus, if the water is having herbs, it's more beneficial. So same concept is done with water enema, right? The simplest like a liquid which can be made from salt water, lukewarm, and introduce it inside the anus. So this can be like help push the toxins out. Então, Luiz, a sua pergunta, ela está respondendo, né? E sim, hidroterapia, não sei se foi exatamente o que você quis saber, mas ela quis dizer que no Ayurveda nós temos alguns sistemas que a gente chama de enema, né? O enema são águas mornas que colocamos com algumas ervas e ela é introduzida pelo ânus para que exista essa limpeza. Mas também existem métodos que usamos com castor oil, que é o óleo de rícino, né? E também o óleo sunflower, né? Que é o óleo de... como é que é sunflower mesmo? Girassol, né? Semente de girassol. Ou óleo de mostarda, né? Que é excelente para... Girassol, isso. Que é excelente para o café, inclusive. Tá? Então, assim, essa utilização de óleos medicados com água morna ou a água medicada que nós usamos nos enemas ajudam muito a constipação e limpam o intestino, com certeza. And for the babies, simply putting some castor oil in the anal, inside the anus, it is also going to help them. Also apply a little bit of oil for the navel as well as the vital spot on the head. But adult simply thinks it doesn't help. So sometimes we need to drink castor oil in high dose also. Ela está dizendo, então, que... respondemos, Luiz? Depois eu quero ser... Luiz saying thank you for the question. Ela estava explicando também, gente, que o óleo, você pode passar diretamente um pouquinho do óleo de rícino no ânus, né? Ou você pode passar aqui nesse marma, né? Que nós temos aqui, ou no umbigo, morninho, tá? Você pode usar isso agora. Com pessoas que estão com um extremo problema de constipação, às vezes a gente toma, né, o óleo de rícino e aí já até ajuda mesmo a ter uma espécie de uma diarreia ali provocada, né? There's some other question because Aline is asking, but doing those kinds of enema is like not making the intestine addicted? It depends on how often you are using all these therapies. Because first of all is to find out the reason why the body is constipated. Simply depending on the enema is not a solution. It's only symptomatic treatment. So try to find out whether there is stress in the mind, take care of what they're eating, the posture, all of them should be taken into consideration. Or even the age is important. But for the time being, they're having constipation for a few days. The emergency condition is to do some symptomatic treatment just to get rid of the pressure, but don't stop the treatment there. So you have to find out the base and do all these corrections. Because symptomatic treatment is just cutting the tree. The tree is gone. But as long as the root is staying there, the tree will grow back again. So that is why I was telling Ayurveda treatment, you have to have a lot of patience. Where you have to cut the tree and then you have to dig the root out of the ground. So then there is no chance of this problem coming back. Então, Aline, o que ela quer dizer é o seguinte, que o enema é um tratamento ayurvédico, tá? Não é a solução. Então, por exemplo, geralmente no Ayurveda você vai fazer o quê? Você vai buscar a causa. Então, por que você está tendo essa constipação? E aí você vai tratar lá atrás a sua alimentação, o seu estilo de vida, etc. E depois o enema. Mas o enema, na verdade, é uma situação emergencial, né? Para você cuidar, é um tratamento, mas não é a solução para sempre. Aí ela deu o exemplo, por exemplo, de uma árvore, tá? Quando você tem uma árvore, você vai cortar a árvore, mas se a raiz estiver lá, a árvore vai crescer de novo e o problema vai voltar, tá? There's another question here. Itassara is a student from myself, yet now from the course.
she's asking about the food or the diet of the mother, if the diet of the mother is determining the dosha, the dosha from the children. Or the child. I mean, if this food determinate the dosha from the children. Actually, there are many factors deciding the nature of an individual, right? One of the main factor is the nature of the parents. So the nature of the sperm and ovum at the time of conception, not who they are. So it depends according to the level of the doshas at the time of conception. Then it depends according to the quality of the place where the baby has to grow, which is the uterus. So make sure it's well nourished, right? Small contributions are coming from the place of conception and even season of conception. Another very big contribution is coming from what the pregnant lady is eating and how she's living also, not only the diet. So all of them coming together contribute the nature of the baby, and the nature is created even before the baby is born. But till delivery, we have time to give good things for the baby or to do bad things for the baby. But we have to learn what is good and bad first. Then we can start to put into practice. And this knowledge is missing for majority of the parents now. And the children born. E Tassara, então, a gente está voltando agora naquela questão inicial, que a gente primeiro tem que saber o que é bom e o que é ruim, né, para a gente descobrir o dosha. Mas ela quer dizer que a alimentação, não só a alimentação é determinante para o dosha da criança, como vários fatores, né? Deixa eu ver se eu me lembro todos. Tem um fator da onde ela está vivendo, do equilíbrio dos doshas do momento da mãe e do pai, né, da qualidade do esperma, da qualidade da mãe mental, da mãe e do pai mental no momento, ou seja, tudo isso. E a criança já vai ter essa influência no dia da concepção, né? Então, a qualidade da mãe e do pai, e da alimentação, e a parte mental da mãe e do pai, vai determinar esses fatores para sempre na criança, sim. Mas não só a alimentação, como todo o entorno. Ayurvedic pregnancy care. Plenty of information is inside. Exactly. Ela está avisando aqui que a gente vai oferecer, eu e a doutora Sapna, a gente vai trazer um curso para vocês, né? We are going to bring the Ayurvedic pregnancy care soon, I hope soon. We are working on that. Então, assim, eu e a doutora Sapna vamos oferecer o curso Ayurveda para mulheres e cuidado com as grávidas e bebês, tá? A gente está preparando o curso já. Então, já fica a dica para vocês. Eu vou até colocar uma lista de espera para vocês entrarem, porque esse curso eu acho que vai ser lindo, maravilhoso. Vai ser o mesmo curso que a gente fez lá na Índia com ela, tá? Então, ela está querendo dizer isso, que a gente vai dar 40 horas de informação especial para a grávida e para a criança nesse curso e com certeza vocês estarão bem-vindos. Eu vou traduzir tudo, nós vamos fazer tudo juntas, tá? Em breve, já está na fila. Doctor, there are some people that are already in the waiting list for our course. There are some people already in the waiting list for our course. I have to tell it's amazing, the course. I did this course, Ayurvedic Pregnancy Care and Baby Care with Dr. Sapna, and it was amazing. I never did it for you because I was waiting for the moment. Então, gente, eu estava esperando o momento para fazer esse curso para grávida, né? O meu curso que eu tenho lá é somente para mulheres, mas esse de grávida e de bebê vai ser com conhecimento fantástico da doutora Sapna. Ou, por favor, quem estiver escrevendo aqui, coloca na lista. Eu vou colocar no site uma lista, que aí vocês lá colocam, tá? Porque aqui eu não vou conseguir anotar agora enquanto a gente está falando e traduzindo, tá? Faz o favor de mandar por e-mail, que eu vou colocar vocês na lista. Aí bota lá, lista bebês e grávidas. Muito obrigada. It's very interesting, all those. Se alguém tiver pergunta aí, vai fazendo, tá, gente? I'm very curious, doctor, about, not curious, like now everybody's talking about the quarantine and to be at home and about boosting the immune system and things like that. And we know that Ayurveda is amazing for that, and we have plenty of plants or lifestyle that can help it. So I will ask you, please, for talking a little bit of this
immune system or how Ayurveda can help you in our homes. I would just translate. Eu estou perguntando a ela, pessoal, já que não teve nenhuma pergunta aí, eu fiz. Né? Então, nos tempos da quarentena agora, nos tempos de hoje, nós estamos muito em casa e com todo mundo falando sobre o problema do sistema imunológico por causa do Covid. Então, eu perguntei para ela comentar um pouquinho de como melhorarmos nosso sistema imunológico agora nesses tempos. E ela vai falar para a gente agora. Eu já respondo, Luciana, tá? So first of all, to understand about the immune system, because nowadays we can hear a lot of like topics connected with immune boosters and all those stuff coming out. But we have to understand that there is no short way of attaining immune system. It's like long procedure, right? It is not like in 1 or 2 days time, the immunity will boost up. So all depends according to how fast we actually understand ourselves, right? And try to balance the doshas. So automatically the body becomes stronger. Maybe I will share some of the herbs connected. Uhum. Ela está explicando que, por exemplo, essa questão do sistema imunológico não acontece assim de um dia para o outro, né? Então, as pessoas estão tratando o corpo dela de qualquer maneira e agora, assim, que está todo mundo falando sobre isso na quarentena, agora todo mundo quer de um dia para o outro aumentar o sistema imunológico. E não é assim, como ela explicou antes, no Ayurveda tudo é com paciência, tá? Mas ela está fazendo a gentileza também de colocar aí umas dicas para melhorar o sistema imunológico e ela colocou esse slide aí agora para a gente. Ok. To understand that every living thing is having energy inside. It's not only humans, even plants also have energy. And they have their own protective shield. So all depends upon to the power of each human mind. So the power of the mind itself is enough to give a protective covering around us, which can be called as aura. That is enough to protect ourselves from all the negativity happening. It is not only the germs. The negative energy in the world is also influencing us, creating diseases. Because you cannot have a world only with positive energy. If you look the earth, there is positive and negative. So the more we start to balance our health, improve the positive energy and strengthen the mind can be the best protection which we have. But since our mind is a little bit weaker, that is why we have to depend on many of these outside help nowadays. Uhum. Right? Ela So first of all, yeah, you can translate. Because if not, I will forget this amazing information. Ela está querendo dizer que para nós aumentarmos a imunidade, tem uma série de coisas. Por exemplo, a própria áurea. Né? A áurea é uma maneira de proteger a gente, e a áurea está totalmente conectada com a mente. Né? Então, se a mente está fraca, enfraquecida, logicamente que todos os seus tecidos e tudo mais vai ficando enfraquecido também, né? E o sistema imunológico por consequência. Então, é importante nós ter... e que também... Na Terra, nós temos, nosso planeta, nós temos energia positiva e negativa. Logicamente, nós não vamos conseguir ter só energia positiva, mas que nós temos que saber balancear isso e utilizar da melhor maneira para ter a força. Porque não só nós temos energias negativas e positivas, como também as ervas e tudo que está em volta. And the next help is coming from what we are eating, the daily food. So make sure food is good quality, right? And also we have to eat according to the level of the doshas which we are having now, not for which body type we are, but try to evaluate the level of the doshas. So you know which dosha we have to pacify. Accordingly, try to organize the type of the food which we are eating. Ela falou que muito importante também para a imunidade é observar a qualidade da nossa alimentação, da nossa dieta. Então, nós temos que observar qual dosha que está em desequilíbrio e, a partir disso, trabalhar para equilibrar esse dosha. So just like our body needs food internally, it needs food externally also. So the simplest food which we can give outside the body is in the form of oil. So take whichever is your cooking oil, unrefined, if it's made warm and it becomes easy to go deep inside. So do your own self-abhyangas.
Uhum. Ela está querendo dizer que não só a alimentação pela boca, nós também temos a alimentação externa, né? Aí nós vamos entrar muito no curso. Quem tiver no curso Beleza Absoluta, tem mais de 80 tratamentos externos aí. E, logicamente, Self-Abhyanga. O que é a Abhyanga? A Abhyanga é uma auto-oleação, né? A Abhyanga também significa amor, tá? Mas ela quer dizer que para a gente fortificar o nosso sistema imunológico, não só a comida, como podemos fazer isso, por exemplo, com óleo morninho e fazer essa massagem, automassagem, essa auto-oleação. So I had clients telling that they were just putting the self-abhyanga daily for the whole year, and they could see the immune system was building up. They were not getting sick very often. But it doesn't come in 1 or 2 days' time. You should have regular timings to be done every day with regularity. You will achieve that stage. But better late than never. We have to start at a particular point. We cannot regret that all these years we have lost. Ela está dizendo que, na verdade, como sempre, isso não acontece de um dia para o outro. E ela tem pacientes que praticam o self-abhyanga, né, a autoavaliação, diariamente, e que eles têm o sistema imunológico muito forte e que eles evitam doenças por causa disso. Que a autoabhyanga, quem não sabe o que é isso, gente, depois eu posso explicar para vocês, tá? E também eu posso fazer um post sobre isso. No curso vocês vão aprender também, tá? Mas a questão da Abhyanga, que ela diz que é uma questão de você fazer regularmente, e isso vai fortificar o seu sistema imunológico de maneira absurda. And as I told you earlier, our body is just like a passage or a pipe through which we are keeping on passing the food. So we need to clean this pipe. So the simplest detox which we can do for our whole body is a mild virechana, where you're drinking some laxative medicines and you will have maybe diarrhea for around 8 to 10 times. Mm-hmm. This can be practiced at once or twice in a month. But make sure you do all this to know who is suitable, who is unsuitable, how much should be the dose, which medicine to use, all depends. Uhum. Ela está dizendo que uma coisa muito boa para a gente melhorar também a nossa imunidade é praticar o Virechana. Virechana em Ayurveda, ou em sânscrito, significa como se fosse uma diarreia que nós fazemos guiadas, tá? Então, ela diz para a gente que a gente poderia fazer isso uma vez por mês para fazer essa limpeza. Mas ela não quer dar aqui nenhuma receita, porque vai depender de cada pessoa, a quantidade, se é uma vez, se é 2 vezes por mês, qual a erva usar. Isso vai depender de pessoa para pessoa, do dosha, do desequilíbrio e tudo mais. Então, ela só quer dizer que Virechana funciona, mas ela não quer dar aqui para todos uma única receita. Tá? Isso aí, geralmente, você faz com o seu terapeuta ou você faz exclusivamente. Along with all these help, start to introduce some herbs also. It will boost up the immune system. Ela está dizendo também para vocês acrescentarem algumas ervas para melhorar o sistema imunológico. Por exemplo, like one of the main is the Indian gooseberry, Emblyca officinalis. So this is like very powerful medicine. It is an antioxidant. So you can eat it like a fruit, or you can make pickles out of it, or you can just soak it in like a salty, spicy water. And it's the main herb to balance all the doshas. Ela está falando que o amla é uma fruta maravilhosa, né? Que ela balança os 3 doshas. No Brasil ou em Portugal, nós não temos muito pouco amla, mas vocês podem comprar em pozinho, né? O churno. Because in the Brazil or Portugal, we don't have amla, unfortunately. It's very difficult to find. There's some 2 or 3 places that they have it, Ayurvedic places, but I'm telling them that maybe they can have like a churna, né? Like some powder for this. But estou explicando para ela. Churna, Triphala churna, and now this churna is so popular all over the world. Yeah. So you can get some Triphala churna. Exato, ela está dizendo isso mesmo, que o pozinho da amla, na churna, que a gente chama, o churna é super popular no mundo inteiro, que você consegue isso com certeza pela internet. Então, assim, que o amla é realmente muito recomendado para o sistema imunológico. Que você pode usar de diversas maneiras, né? Tomar puro, fazer infusões, uma série de coisas. It's good for digestion, it's good for elimination, it's good for circulation, balance the 3 doshas. It can be used externally as well as internally. É maravilhoso. A amla, ela está falando que é bom para digestão,
é bom para o sistema imunológico, e também pode ser usado em sistemas externos. For the hair, right? Very nice. For the hair, the eyes, for Para o the cabelo, para a pele, o amla é realmente fantástico. And then another herb is Haridra, curcuma. I think that is available in majority of the places, right? Yeah, curcuma we have all over the world. Yeah, curcuma is very nice. Yes. So the curcuma used for cooking purpose, it is having antiseptic properties, anti-cancerous, killing the germs. Even in this COVID situation, you can wash the vegetables by putting in turmeric water. It purifies also. Ok. Ela está falando também, gente, que além de ser um anticancerígeno, excelente para limpar, para o sistema imunológico, você também pode usar para lavar os vegetais. Você pode fazer a água do cúrcuma, né? E usar para lavar os vegetais. I have a question. You boil the water, or you just put pure, or how you do? You cold water, warm water? Turmeric inside plain water, room temperature water is enough. And you soak the vegetables in that. But if the temperature of the water is warm, it is more purifying compared to cold water. Ok. Ela está falando que para a gente limpar, então, os vegetais, você pode colocar na água normal, temperatura normal, um pouquinho do curcuma, ou se ela estiver morninha, provavelmente a limpeza vai ser maior ainda. Eu vou responder uma pergunta que eu vi aqui que entrou, acho que foi o Luiz perguntou se era trífala ou era amla. Nesse caso, ela estava falando da amla mesmo, tá? Because somebody asked about, it was trifala or it was amla. I told, in that case, you talk about amla, but trifala, of course, is amazing too. So inside the trifala, one of the ingredient is amla. If you're not able to get amla, start searching for trifala churna. Yeah, porque, Luísa, claro, a amla é a base da trífala, né? Nós temos a malak, haritak, bibitak, né? Então, o amla é a parte principal do trífala, por isso ela está já indicando diretamente o amla para esse caso, mas o trífala também é muito bom. And many of these herbs, which is improving the immune system and killing the germs, we actually use in our daily cooking purpose. So at least now you can understand why our curries are like actually yellowish color, because we put this turmeric every single. Claro, o tipo de alimentação que você tem, a maneira que você cozinha, tudo isso vai influenciar, né? E o cúrcuma realmente pode integrar no seu dia a dia. I love curcuma. Curcuma for me, doctor, is one of my superstar. Yeah, curcuma is my superstar in the beauty care course, because there's so many treatments you make with the purifying the body. There's like many treatments, and I tell the students, are not only cleaning the body, it's always spiritual cleaning, right? As a curcuma is absolutely spiritual cleaning. And I can promise people that when they are excited or sad, when you put this, you feel like you're cleaning these bad thoughts, right? Even the salt which we use for cooking also having purification. So simple help is just put the unrefined salt or rock salt in the water and then you rinse the body. Eu estava falando para ela que eu adoro o cúrcuma, não só como para comer, como também para passar nos procedimentos externos. Eu estou explicando para ela aqui no curso, logicamente ela sabe disso, porque eu fiz o meu curso de Beauty Care lá na escola dela, um deles, né? E eu estava falando para ela, nesse curso de beleza absoluta, temos muitos procedimentos com o cúrcuma, pelo corpo inteiro. E eu falei para ela que é muito purificador, não só da limpeza de pele, como também do espírito. E ela falou uma coisa também muito simples e muito fácil, que a própria água salgada, se você simplesmente colocar água salgada e tomar o banho com essa água salgada, também já vai ser extremamente purificante. Another herb which we have is called neem. Amazing. And now coming in soaps and shampoos and face wash, even in the toothpaste also we have neem, which is killing the germs. Exactly. Ela está falando que uma outra erva maravilhosa é o nimba, né? O nim, que é o Azadirachta indica, que é uma planta que nós temos, inclusive, muito no Brasil, gente.
Ó, Campo Grande, Tocantins, Rio de Janeiro, eu já vi NIM por tudo quanto é lugar. Lá em Manaus tem muito NIM, tá? Então, ela está dizendo que você tem procedimentos de NIM também até para escovar o dente, né? A gente faz a pasta de dente com o NIM. Eu vou explicar para vocês no curso também como fazer as pastas de dente, as coisas de dente. E NIM, eu quero só completar aqui, é maravilhoso para acne. Né? I'm just remember that it's very nice for acne. Yeah. So, is it available in Brazil? A lot, yeah. We have because I was traveling a lot from Brazil when I was teaching there, and I was always with the students going for the knee. We did like almost like an application. When somebody found a knee tree, oh, this is a knee. It's in the street XX, and then please, and then all the students are coming there, and we are taking the the leaves and doing masks and doing toothpaste and everything. There's the central part a lot and also the north. Deep south, I'm not sure. Ela está perguntando se o NIM, por exemplo, nós temos o NIM no Brasil. Eu disse que na região central e na região do norte eu vi bastante, e que os meus alunos lá, quando eu viajei para o Brasil e dava aula na escola de Ayurveda, nós achávamos as árvores de NIM e os alunos avisavam os outros. A gente fez um mapa, marcou a cidade inteira, aonde eles podiam ir lá, falamos com os vizinhos, e conseguíamos retirar os NIMs para fazer os procedimentos. So that is why, like, actually, Dr. Guilherme and Jacqueline was like inviting me and my family to Brazil, and we could see almost all the herbs available in our place is actually there. Even she has a curry leaf tree, like a plant at home. Maybe we actually almost the opposite side of the globe. So almost all the herbs are there. Yeah. Ela está dizendo que ficou impressionada que tem muitas ervas no Brasil também, e que, como ela disse, que é quase o outro lado do mundo, que a maioria deve ser semelhante. Acho que até pela questão do